Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. O anúncio de que o Flamengo interrompeu as negociações com o Red Bull Bragantino pela transferência de Wallace Ian caiu como uma bomba nos bastidores do futebol brasileiro. O jovem atacante, que já havia se despedido dos companheiros e até da torcida, foi surpreendido pelo impasse e precisou retornar ao clube carioca, em um movimento que gerou perplexidade e intensos debates entre dirigentes, jornalistas e torcedores. A situação ganhou contornos dramáticos porque o Wallace Ian chegou a se despedir em tom emocionado, acreditando que sua saída estava sacramentada. O retorno inesperado não apenas mexeu com o ambiente interno do Flamengo, mas também trouxe à tona discussões sobre a condução das negociações e a postura das diretorias envolvidas. O episódio expôs fragilidades e deixou claro que, no futebol, nada está garantido até que a assinatura esteja no papel. O jovem, de apenas 20 anos, ficou fora da lista para a Supercopa do Brasil, inclusive da viagem a Brasília. Enquanto o restante do elenco se prepara para a decisão, o Wallace permanece no Rio de Janeiro, treinando de forma paralela para manter a forma física. Essa exclusão reforça a sensação de que sua situação ainda está indefinida e que o futuro do jogador segue em aberto. As tratativas entre Flamengo e Bragantino chegaram a avançar para valores próximos de 10 milhões de euros, o equivalente a 62 milhões de reais. O acordo previa que o clube carioca manteria uma porcentagem dos direitos do atleta, garantindo retorno em uma eventual venda futura. No entanto, quando os termos foram oficializados, divergências sobre o modelo de pagamento travaram a negociação. Do lado rubro-negro, a alegação é de que o Bragantino alterou as condições previamente discutidas, estendendo prazos e modificando datas de parcelas. Para o Flamengo, essa mudança foi considerada inaceitável, especialmente pelo presidente BAP, que não aprovou o novo formato. Já o Massa Bruta sustenta que o parcelamento já vinha sendo debatido ao longo das conversas e que não houve surpresa. O episódio gerou desconforto interno, principalmente porque o Wallace Ian havia se despedido em público. Após o jogo contra a Portuguesa, o jogador agradeceu a torcida e declarou que estava deixando sua casa. Dias depois, contra o Bangu, reforçou que sua saída era certa. O retorno, portanto, criou um clima de incerteza e até constrangimento dentro do vestiário. A trajetória de Wallace Ian no Flamengo é marcada por conquistas e evolução rápida. Revelado na base, destacou-se sob a orientação de Felipe Luiz em 2024 e foi promovido ao profissional quando o ex-lateral assumiu o comando técnico. No ano passado, participou de 33 partidas, marcou 7 gols e distribuiu 4 assistências, sendo peça importante nos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. O jovem também esteve presente na campanha internacional do clube, viajando ao Catar para disputar a Copa Intercontinental. Sua experiência precoce em competições de alto nível reforça a percepção de que o Wallace é um talento raro, capaz de se consolidar como protagonista em qualquer cenário. Por isso, sua possível saída gera tanta expectativa e preocupação entre os torcedores. A torcida rubro-negra, acostumada a ver grandes ídolos partirem para outros clubes, reagiu com surpresa e indignação ao impasse. Muitos acreditam que o Flamengo deveria ter conduzido a negociação com mais firmeza, enquanto outros defendem que a permanência do jovem pode ser positiva para o elenco. O episódio dividiu opiniões e intensificou o debate sobre a gestão do clube. Nos bastidores, a volta de Wallace Ian ao Ninho do Urubu foi recebida com cautela. O jogador esteve presente nas instalações na sexta-feira e no sábado, mas ainda não participou das atividades coletivas. A comissão técnica avalia como reintegrá-lo sem gerar atritos, já que sua despedida pública deixou marcas entre os companheiros. A situação também levanta questionamentos sobre o futuro da carreira do atleta.
Se por um lado a permanência no Flamengo pode lhe garantir mais oportunidades e visibilidade, por outro, a frustração de uma transferência interrompida pode afetar seu desempenho e motivação. O desafio agora é recuperar o foco e mostrar dentro de campo o talento que o colocou no radar de outros clubes. O caso de Wallace Yan expõe a complexidade das negociações no futebol moderno. Valores milionários, cláusulas contratuais e divergências administrativas podem transformar uma transferência aparentemente certa em um impasse inesperado. Para os torcedores, o episódio é mais uma prova de que o futebol é tão imprevisível fora das quatro linhas quanto dentro delas. A repercussão da interrupção da negociação promete se estender por semanas. Enquanto o Flamengo busca reorganizar sua estratégia e o Bragantino avalia alternativas, o Wallace Yan vive um momento de indefinição que pode marcar sua carreira. O desfecho ainda é incerto, mas uma coisa é clara: o episódio já entrou para a lista das histórias mais curiosas e polêmicas do futebol brasileiro recente. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O vídeo começa com uma frase que ecoa como um trovão nos bastidores do futebol brasileiro: "Não aceito mais jogar com ele." A declaração de Bruno Henrique, um dos nomes mais respeitados e influentes do cenário nacional, caiu como uma bomba e imediatamente incendiou debates entre torcedores, jornalistas e dirigentes. O tom firme e a contundência das palavras não deixaram margem para dúvidas. Há uma ruptura clara dentro do elenco, e o impacto promete ser profundo. A fala não foi apenas um desabafo momentâneo. Bruno Henrique escolheu o momento certo para expor sua insatisfação, revelando um desgaste que vinha se acumulando há semanas. O jogador, conhecido por sua postura profissional e liderança dentro de campo, raramente se envolve em polêmicas públicas. Por isso, quando decidiu se pronunciar de forma tão direta, a repercussão foi imediata e avassaladora. Nos corredores do clube, a atmosfera ficou carregada. Dirigentes foram pegos de surpresa pela contundência da declaração e agora se veem diante de um dilema: apoiar o ídolo e tomar medidas drásticas ou tentar costurar uma reconciliação improvável. A torcida, por sua vez, se dividiu entre aqueles que defendem Bruno Henrique e os que acreditam que o episódio deveria ter sido resolvido internamente. A identidade do companheiro de equipe alvo da crítica ainda não foi oficialmente revelada, mas especulações fervilham. Nomes circulam em grupos de torcedores e programas esportivos, alimentando a curiosidade e aumentando a tensão. O mistério em torno de quem seria o jogador rejeitado por Bruno Henrique apenas intensifica o interesse do público e transforma o episódio em um verdadeiro enigma esportivo. Dentro de campo, a situação pode ter consequências imediatas. A química entre atletas é fundamental para o desempenho coletivo, e uma ruptura desse porte ameaça diretamente a harmonia do elenco. Técnicos e auxiliares já trabalham para evitar que o clima se torne insustentável, mas a declaração pública de Bruno Henrique deixou claro que a paciência chegou ao limite. A imprensa esportiva nacional não perdeu tempo em repercutir o caso. Manchetes destacaram a frase impactante, programas de debate se dedicaram exclusivamente ao tema e especialistas analisaram cada detalhe da fala. O episódio rapidamente ultrapassou os limites do futebol e ganhou espaço em colunas de comportamento e liderança, mostrando como o esporte reflete dinâmicas humanas universais. Torcedores reagiram com intensidade nas redes sociais. Alguns exaltaram a coragem de Bruno Henrique em expor a verdade, enquanto outros criticaram a forma escolhida para o desabafo. Memes, vídeos e comentários se multiplicaram, transformando a frase em trending topic e ampliando ainda mais a dimensão da polêmica. A diretoria do clube, pressionada por todos os lados, terá de tomar uma decisão estratégica. Ignorar o episódio seria arriscado, mas agir de forma precipitada poderia gerar ainda mais turbulência. O equilíbrio entre preservar a imagem institucional e atender às demandas de um jogador de peso será testado como nunca. Bruno Henrique, por sua vez, reforçou sua posição em entrevistas posteriores, deixando claro que não se tratava de uma questão pessoal passageira. Para ele, a convivência profissional se tornou inviável, e a única solução seria uma mudança estrutural. Essa postura firme reforça sua imagem de líder, mas também coloca o clube em uma encruzilhada delicada.
O episódio reacende discussões sobre gestão de elenco e liderança no futebol moderno. Até que ponto um jogador deve expor suas insatisfações publicamente? Qual é o limite entre transparência e desgaste interno? Essas questões agora ganham protagonismo e desafiam dirigentes a repensar suas estratégias de comunicação e relacionamento. A repercussão internacional também não demorou. Veículos estrangeiros especializados em esportes destacaram a declaração, apontando para a raridade de um atleta de alto nível se posicionar de forma tão direta contra um colega. O caso passou a ser visto como exemplo de como tensões internas podem explodir e se tornar crises públicas. Dentro da torcida, há quem veja na atitude de Bruno Henrique um ato de coragem necessário para proteger o grupo. Para esses fãs, o jogador apenas verbalizou o que muitos já percebiam, a presença de um elemento desagregador dentro do elenco. Outros, no entanto, acreditam que a exposição pública fragiliza o clube e dá munição para adversários. O técnico, colocado em posição delicada, terá de administrar não apenas o aspecto tático, mas também o emocional. A capacidade de manter o grupo unido diante de uma crise dessa magnitude será determinante para o futuro da temporada. O episódio coloca à prova sua habilidade de liderança e gestão de pessoas. A frase "não aceito mais jogar com ele" já entrou para o repertório das declarações mais marcantes do futebol brasileiro. Sua força simbólica transcende o momento e se torna referência para debates futuros sobre convivência, profissionalismo e limites da paciência em ambientes de alta pressão. O impacto no mercado de transferências também é inevitável. Caso a diretoria opte por atender ao pedido de Bruno Henrique, movimentações podem ocorrer rapidamente, alterando o equilíbrio de forças entre clubes e abrindo novas possibilidades para negociações. A relação entre jogador e torcida, até então sólida, pode sair ainda mais fortalecida. Ao se posicionar de forma clara, Bruno Henrique reforça sua imagem de ídolo que não teme enfrentar situações difíceis. Essa postura pode consolidar ainda mais sua liderança e aumentar o respeito que já possui entre os fãs. Por outro lado, o episódio expõe fragilidades internas que adversários certamente tentarão explorar. Rivais sabem que crises de vestiário podem minar desempenhos e já observam atentamente os desdobramentos, buscando oportunidades para se beneficiar da instabilidade. O futuro imediato do clube dependerá da forma como a diretoria e o elenco reagirão. Se conseguirem transformar a crise em oportunidade de fortalecimento, poderão sair mais unidos e resilientes. Caso contrário, o episódio pode marcar o início de uma fase turbulenta e comprometer objetivos maiores. No fim das contas, a declaração de Bruno Henrique não é apenas uma frase impactante. É um marco que expõe tensões, desafia lideranças e coloca em evidência a complexidade das relações humanas dentro do esporte. O futebol, mais uma vez, mostra que vai muito além das quatro linhas, revelando dramas, conflitos e decisões que moldam não apenas resultados, mas também histórias inesquecíveis. A repercussão da declaração de Bruno Henrique foi imediata e avassaladora, tomando conta dos programas esportivos e das redes sociais em questão de minutos. A frase "não aceito mais jogar com ele" ganhou força como um símbolo de ruptura, e rapidamente se transformou em manchete nacional. O impacto foi tão grande que até torcedores de outros clubes passaram a comentar o episódio, ampliando ainda mais a dimensão da polêmica. Entre os torcedores, a reação foi intensa e dividida. Muitos apoiaram a postura firme de Bruno Henrique, enxergando nela um ato de coragem e transparência diante de uma situação que, segundo eles, já vinha minando o desempenho coletivo. Outros, no entanto, criticaram a exposição pública, argumentando que o desabafo deveria ter sido resolvido internamente para evitar desgaste e fragilidade diante dos adversários. A imprensa esportiva mergulhou no caso com profundidade, dedicando horas de análise e debate. Especialistas discutiram não apenas o impacto imediato no elenco, mas também as implicações para o futuro do clube. Alguns jornalistas destacaram que a fala de Bruno Henrique pode acelerar mudanças estruturais, enquanto outros alertaram para o risco de criar um ambiente ainda mais instável. Nos bastidores, dirigentes se viram pressionados a agir rapidamente. A diretoria sabe que ignorar a declaração seria interpretado como fraqueza, mas também entende que uma decisão precipitada pode comprometer a temporada. O dilema entre preservar a autoridade institucional e atender às demandas de um ídolo coloca o clube em uma posição delicada e estratégica.
O episódio também reacendeu o debate sobre liderança e convivência no futebol moderno. Até que ponto um jogador deve expor suas insatisfações publicamente? Qual é o limite entre transparência e desgaste interno? Essas perguntas passaram a ser discutidas não apenas por profissionais do esporte, mas também por especialistas em gestão e comportamento organizacional. A repercussão internacional não tardou. Veículos estrangeiros especializados em futebol repercutiram a fala de Bruno Henrique, destacando a raridade de um atleta de alto nível se posicionar de forma tão direta contra um colega. O caso passou a ser visto como exemplo de como tensões internas podem explodir e se tornar crises públicas, chamando atenção para a intensidade das relações dentro do futebol brasileiro. Dentro do elenco, o clima ficou pesado. Jogadores se viram obrigados a lidar com a tensão criada pela declaração, e a confiança mútua foi abalada. Técnicos e auxiliares trabalham para evitar que a situação se transforme em um racha irreversível, mas a contundência das palavras de Bruno Henrique deixou claro que a convivência não será simples daqui para frente. A torcida organizada também se manifestou, cobrando o posicionamento da diretoria e exigindo medidas concretas. Para muitos desses grupos, a fala de Bruno Henrique não pode ser ignorada, pois representa um alerta sobre problemas internos que já vinham sendo percebidos. Essa pressão externa aumenta ainda mais a responsabilidade dos dirigentes em encontrar uma solução. O mercado de transferências passou a observar atentamente os desdobramentos. Caso o clube decida atender ao pedido de Bruno Henrique, movimentações podem ocorrer rapidamente, alterando o equilíbrio de forças entre equipes e abrindo novas possibilidades de negociação. Rivais já especulam sobre a chance de aproveitar a crise para fortalecer seus próprios elencos. No fim das contas, a repercussão da frase de Bruno Henrique mostra como o futebol vai muito além das quatro linhas. O episódio expõe tensões humanas, desafia lideranças e coloca em evidência a complexidade das relações em ambientes de alta pressão. A cada novo comentário, a cada nova análise, a polêmica ganha mais força, garantindo que essa história ainda terá muitos capítulos a serem escritos. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.